Boa noite, meus irmãos, boa noite, Luzia, boa noite, Carlos Eduardo, boa noite a todos que estão chegando aí para mais uma live, sejam muito bem-vindos. Maria Luísa, boa noite, Bernadette, tudo bem com você? Boa noite, seu Flávio, sejam bem-vindos. Valmir, seja bem-vindo, meu irmão. E a todos os nossos irmãos que estão chegando aí, sejam muito bem-vindos. Marilei, boa noite. Fábio, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live. Marcelinho, Rosineide, boa noite, minha irmã. Valdete. Vamos ver mais quem está entrando aqui. Bernadette, Ivali, sejam todos bem-vindos. Denise, José, Érica, boa noite, muita paz. Conceição, Laura, Paulo, boa noite. Boa noite a todos que estão chegando aí na nossa live. Hoje é a live de quinta-feira. Como eu sempre falo, uma live mais descontraída, uma live mais aberta, né? Que a gente não está vinculado a só um tema fechado, né? Como da de terça-feira. Então tem condição da gente bater um papo sobre vários temas, né? Hoje é pinga-fogo, como a gente sempre fala. Então perguntas e respostas. Só que desde a semana passada nós estamos com um cronograma diferente das reuniões de quinta, né? Como vocês devem ter percebido no aviso que eu coloquei semana passada na página, bem como hoje eu também coloquei, por orientação dos amigos espirituais, nós vamos iniciar a reunião às 8 horas da noite e temos que encerrar a reunião às 9h15. Então, diante disso, nós faremos como fizemos já a semana passada com muito sucesso, graças a vocês que colaboraram conosco. Então nós vamos iniciar com uma prece às 8 horas da noite e a partir daí vocês já podem começar as perguntas, eu vou respondendo. 15 para as 9, 8h45, eu peço a gentileza, o carinho de vocês de interromperem as perguntas para que eu tenha mais 15 minutos até as 9 horas para responder todas. E a partir daí ainda nos sobre 15 minutos para fazer a vibração pelos necessitados, o passe e a vibração para a fluidificação das águas, tá? E aí o encerramento às 9h15. Semana passada deu muito certo, graças a vocês, e tenho certeza que hoje também dará, tá? Bom, faltam ainda 2 minutinhos para a gente iniciar. Deixa eu dar uma boa noite aqui a todos que estão chegando, sejam muito bem-vindos. Geralmente eu coloco aqui um boa noite para quem coloca a mensagem, mas também esse boa noite se estende a todos aqueles que estão assistindo a nossa live e eventualmente não colocam nenhum comentário, mas sejam muito bem-vindos, que Deus ilumine, ampare e abençoe a todos vocês. Espero sinceramente que essa live possa ser proveitosa de alguma forma a vocês, tá? Rosana, boa noite. Neis, boa noite. Ô, Cláudia, grande beijo para você, para o meu irmão Toninho, para o Lu, meu sobrinho amado. Que Deus abençoe muito vocês. Leila, Eliana, Rita, boa noite. Arinha, minha prima. Edson, boa noite. Seu Moacir, Daisy. Já te vi aqui, Rô. Um beijão para você. Para Valentina, para o Mandu, para a Rosângela, para todos aí, viu? Renato, boa noite. Paulinha, boa noite. Seja bem-vinda. Lívia, minha irmã. Boa noite. Luiz Miguel, boa noite. Lalinha, boa noite. Odete. Cacilda, boa noite.
Vanice, minha irmã, seja bem-vinda. Bom, como os amigos espirituais nos passaram um horário correto, vamos começar no horário correto também, né? Então, 8 horas, vamos já iniciar as nossas preces de início para que possamos dar abertura à nossa reunião. Vamos elevar o pensamento a Deus, a nosso Mestre Jesus, entrando em sintonia com os nossos amigos espirituais, para que ao longo de toda a nossa reunião eles nos possam conceder a paz, a harmonia, a proteção, o auxílio necessário para as nossas necessidades íntimas e ao sairmos daqui desta live, desta reunião, possamos ser renovados e fortalecidos no propósito de alcançar a nossa reforma íntima e entrar em sintonia com Deus nosso Pai. Que assim seja, graças a Deus. Então, a partir de agora, meus irmãos, podem começar a formular as questões. Já temos uma questão aqui, a gente já vai começar a responder. Paulo, Silvana, boa noite, obrigado pela pergunta. Como sabemos, um psicopata social, pelo estudo científico, é um ser isento de emoções. Apesar de aparentar ser uma pessoa normal, ele apresenta um risco genético, ou seja, pode gerar filhos também psicopatas. A pergunta é: a psicopatia é uma doença espiritual ou física? Bom, Paulo, Silvana, toda doença é espiritual, tá? Com efeito no corpo físico. Quando a gente abre o livro Missionários da Luz, de André Luiz, no capítulo 13, onde ele estuda a reencarnação de Sigismundo, ele nos fala, além de outras coisas, que o espírito se liga ao corpo físico no momento da fecundação. E a partir daí, via perispírito, que Kardec chamará em A Gênese de modelo organizador biológico, ele vai, de forma inconsciente, imprimindo ao novo corpo características do seu íntimo espiritual. Então, dá ao corpo condições físicas de abrigar aquele espírito conforme o seu plano encarnatório. Então, um psicopata é um espírito altamente endurecido, frio, sem sentimentos e emoções, que extravasa isso no corpo físico e no momento da formação genética do seu novo corpo para a reencarnação, imprime essas características no cérebro, que é formado ou é plasmado no momento da gestação de forma deficiente, para que se adapte plenamente à deficiência moral, à deficiência espiritual que esse irmão nos traz. Tá? Então ele traz sim uma carga genética defeituosa, entre aspas, né? Mas isso é uma consequência e não uma causa. Então, dessa forma, nós sabemos, pelo mesmo livro e capítulo, que os próprios amigos espirituais direcionam entre os milhões de espermatozoides aquele que fecundará o óvulo. Ou seja, aquele que tem dentro do seu material genético condições propícias para, na fecundação, proporcionar ao novo corpo material genético compatível, não só com as características espirituais daquele ser encarnante, como também imprimir ao corpo as características necessárias para que ele possa aprender melhor nessa encarnação. Então, um psicopata a psicopatia é uma doença espiritual com características físicas, tá?
Renato, boa noite, obrigado pela pergunta. Podemos falar sobre a paralisia do sono na visão espírita? Na verdade, dois pontos se devem ser analisados aí, né? Kardec, quando da codificação, teve esse cuidado e orientou o movimento espírita a tê-lo também em todos os aspectos da vida. Dizia o codificador que um erro maior do que encarar todos os aspectos da vida como apenas pela ótica material é encará-los apenas pela ótica espiritual. Então, na realidade, nós precisamos abordar primeiro esse assunto da paralisia do sono, descartando todos os eventuais causas físicas ou orgânicas, tá? Porque acredito eu que tenha determinadas doenças, determinados desequilíbrios orgânicos que podem gerar isso, tá? Agora, retirando todos esses aspectos orgânicos, psicológicos, advém a questão do espírito ou da espiritualidade. Aí nós percebemos que durante o sono, nós, espíritos imortais, que não necessitamos do repouso, saímos do corpo. E estamos vinculados aí com outros espíritos que se afinizam conosco, conforme o nosso padrão vibratório naquele período em que formos repousar, né? Então, a partir daí, a paralisia do sono ela pode ter dois aspectos diferenciados. Primeiro, um processo de hipnose espiritual. Se a pessoa não toma um determinado cuidado ao dormir, se preparando com uma leitura edificante, com uma conversa elevada, com uma prece, ela pode entrar em sintonia com espíritos perversos, eventualmente obsessores, que através de processos de hipnose, que é muito comum e muito utilizado no mundo espiritual inferior, ele pode ser sugestionado a entrar naquilo que nós chamamos de paralisia do sono, que é o tentar despertar e não conseguir movimentar o corpo. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, mais comum, quando o espírito está saindo do corpo, né? Saindo do corpo, ainda ligado ao corpo pelo famoso cordão fluídico, cordão prateado, que nada mais é que a extensão do próprio perispírito. Ele, ao perceber algum risco no mundo espiritual, ele retorna ao corpo. E vamos dar um exemplo que o próprio André Luiz dá, né? Da mesma forma que alguém que ao sair percebe uma criança que se percebe em risco, retorna correndo à casa ou aos pais, o espírito, ao se perceber em risco no mundo espiritual ou com medo de algo, ele retorna rapidamente ao corpo físico. E esse voltar rapidamente acaba dando alguns segundos de paralisia, ou seja, até que o espírito tome completamente conta, entre aspas, do seu corpo físico via perispírito, que é uma das funções do perispírito. Fazer com que o corpo seja comandado pela mente espiritual do espírito, né? Então, desse modo, nós temos o retorno brusco ao corpo físico durante o sono, que pode gerar paralisia, devido ao que, vamos colocar, não é bem isso, mas como exemplo, em comunicações se fala muito em delay, né? Em transmissão, por exemplo, um delay. Eu falo uma coisa, leva 1 ou 2 segundos para chegar até o ouvinte. Então há um delay entre o que o espírito determina inconscientemente e o que o corpo recebe. E esse período curto, o corpo não consegue se movimentar, não obstante o espírito já esteja consciente no corpo, tá? Então, ou
um processo de hipnose via obsessão onírica, ou seja, uma obsessão ocorrida durante o sono. Denise, boa noite, obrigado pela pergunta. Esse desespero que vemos por causa da pandemia atrapalha de alguma forma os trabalhadores espirituais? Sim, Denise, infelizmente, essa pandemia veio para nos demonstrar, para nos abrir a alma. Então, cada qual encara essa pandemia de uma forma diferente, né? Então, é um convite ao fortalecimento da fé, da perseverança, da confiança em Deus. Mas muita gente se entrega ao desespero, né? O que é perfeitamente natural, porque ainda somos falhos, ainda somos falíveis, a nossa fé ainda é muito vacilante, mas naturalmente que sempre que nos entregamos ao desespero, a fragilidade da nossa confiança, os espíritos de luz têm uma dificuldade maior de trabalhar conosco, por questão de sintonia. O que Jesus falava, a tua fé te curou, né? Então, ou seja, sempre que Jesus curava, ele curava porque ele encontrava portas abertas na fé do espírito da pessoa para curar. Então, sempre que abrimos portas mentais através da nossa confiança em Deus, a espiritualidade tem uma melhor facilidade de trabalhar. E o contrário, da mesma forma, tá? Lalinha, boa noite, obrigado pela pergunta. Hoje chorei muito por toda a situação que estamos vivendo. Jesus dizia que o mal há de vir, mas ai daquele por quem o mal venha. Fale sobre isso, por favor. Assisti e orei em 2 vídeos sobre oração pelo planeta. Na verdade, Jesus falou, é necessário que o escândalo exista, mas ai daquele por quem vem o escândalo. Ou seja, as dificuldades do mundo, o sofrimento, fazem parte do nosso processo de regeneração, do nosso processo de purificação pela nossa própria consciência. O mal que nos ocorre não é vindo de Deus, é consequência dos nossos atos equivocados, nessa existência ou em existências anteriores, como o primeiro e segundo item do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo é informado. Então, dessa forma, o escândalo, a dificuldade, a dor, o sofrimento ainda são necessários na Terra, exatamente porque ainda erramos. Agora, ai de quem venha o escândalo, ou seja, ai daquele que se arroga o direito de ser instrumento do mal para o seu irmão. A gente sabe que nada ocorre por acaso. Aquela que é pretensa vítima só passa por um desajuste, por um sofrimento, por uma dor, quando em sua consciência profunda tem a necessidade de passar por isso. Agora, quando alguém faz isso, se torna instrumento de algo que ocorrer naturalmente, aí ele assume a responsabilidade de algo que ia ocorrer, mesmo sem interferência dele. E aí ele tem que sofrer as consequências do próprio desajuste. Não por Deus, mas por sua própria consciência culpada. Mário, boa noite. Obrigado pela pergunta. Se não é conveniente para nós ingerir álcool, por que Jesus transformou água em vinho e também serviu vinho na ceia com os apóstolos? Ótima pergunta, Mário. Em realidade, assim,
o vício, e a gente já fez a colocação em outras lives sobre isso, da bebida alcoólica, nós espíritas entendemos que como a bebida alcoólica altera a nossa percepção, mesmo em doses pequenas, ela não é recomendável, né? Então, mas como Jesus utilizou do vinho tanto nas bodas de Caná quanto na ceia? Bom, vamos lá então. Na realidade, as bodas de Caná, Jesus vivia num contexto de época há 2000 anos atrás. Vamos colocar o parâmetro de hoje em dia para o parâmetro de há 2000 anos atrás. Hoje em dia, após 2000 anos de evolução dos espíritos, nós ainda temos muito arraigado em nós determinados costumes que a gente não consegue arrancar, né? Então, é muito comum nós vermos atitudes equivocadas, né? Por exemplo, e aqui eu vou botar o dedo na ferida do movimento espírita, né? Eu sei que pode ocorrer alguns comentários aí me criticando, mas é uma posição nossa. Por exemplo, hoje em dia ainda vemos em festas beneficentes de centros espíritas servirem bebidas alcoólicas, o que não justifica, uma vez que a doutrina espírita nos orienta que a ingestão de bebida alcoólica não é uma coisa favorável ao espírito, tá? Então, se hoje, após 2000 anos de evolução moral, nós ainda temos as nossas dificuldades, imagina aquela época, há 2000 anos atrás. Então o povo tinha muito arraigado, em festas principalmente, o vinho e a comida como uma manifestação de agasalhar os hóspedes ou agasalhar os convidados da melhor forma possível, porque isso é da tradição do povo hebreu. É uma obrigação aceitar aquele que necessita de cuidado, de moradia, de amparo, né, de estadia. Então, havia na lei antiga do povo hebreu uma condenação a todo aquele que, sendo chamado a auxiliar algum viajante, não auxiliasse. Era condenado. Então, nesses termos, quando se fazia uma festa e convidava os amigos, era quase que um preceito sagrado oferecer o melhor. E dentre isso, comida farta e bebida farta, conforme as características da época, tá? Então Jesus viveu conforme essas características. Lógico que ele quebrou muitos tabus, quebrou muitos preconceitos, mudou muitas orientações. Mas no caso específico das bodas de Caná, em transformando água em vinho, ele se utilizou de um costume da época para se fazer ser reconhecido como um Messias. E isso gerou um preceito simbólico, que traz até hoje a transformação moral nossa. Tá? Então foi mais para um preceito moral. E se utilizou para isso de um costume arraigado do povo à época. Agora, em relação à Santa Ceia, nós precisamos tomar um cuidado muito grande em relação ao que nos chega. Porque há uma divergência muito grande entre o evangelho que chega a nós hoje e o real evangelho escrito pelos 4 evangelistas. Então houve uma deturpação muito grande em relação a muitas partes do evangelho. E uma delas foi exatamente a Santa Ceia, onde Jesus oferece o vinho àqueles seus apóstolos, né, com o pão.
Então, há uma corrente que diz que Jesus ofereceu o pão e o vinho por um preceito de costume social, como o mesmo caso das bodas de Caná. Agora há outra linha que diz que em realidade nessa ceia não havia vinho. Não havia vinho, que é uma corruptela, que é uma modificação das traduções dos textos sagrados, né, do Evangelho. Então, de uma forma ou outra, há uma justificativa para que Jesus tenha agido dessa forma, tá? Todos temos, Rosineide, boa noite, obrigada pela pergunta. Todos temos um mentor espiritual. Temos como saber quem é e como acontece com muitos médiuns? Sim, né? O nosso mentor espiritual está sempre ao nosso lado, sempre nos orienta e nos auxilia. Mas para que nós entremos em contato com ele, para que ele tenha um acesso maior a nós, e eventualmente até possamos dialogar com ele, né, através de sonhos, há necessidade de nós fazermos um silêncio interior. E em meio à nossa vida corrida, em que o pensamento viaja muito, pula demais para várias informações, é quase cada vez mais raro a pessoa que tira algum tempo para meditação ou para introspecção, ou seja, olhar para dentro de si mesmo. Eu sugiro que você tire uns 10 minutos, 5 minutos, todos os dias, de forma disciplinada, para relaxar a mente, tentar esvaziar a mente, não pensar em nada, só pensar em si mesmo e em Deus, esvaziar a mente. É muito difícil, porque nós estamos habituados a pensar várias coisas ao mesmo tempo. Assim que nós conseguimos silenciar a mente e o coração, a gente consegue perceber a presença e a mensagem do nosso mentor espiritual, tá? Eliana, boa noite, obrigado pela pergunta. Quando temos problema desde a infância com a irmã, já me afastei, mas ela persegue e faz de tudo para me prejudicar, já que trabalha no mesmo lugar que eu. É de vidas passadas? Eu a prejudiquei no passado? Porque sinto tanta raiva e não consigo ficar perto dela. Faço terapia. Eliana, na verdade, todas as nossas relações estão vinculadas por dois tipos de laços. Umas são laços de amor, outras são laços de ódio. Sendo de amor ou de ódio, nós só reencarnamos com quem nós precisamos. A nossa família é composta de espíritos que nós amamos muito e que nos amam muito e que vêm conosco por amor, mas há também aqueles que vêm em nossa família por ódio, mas não por um ódio cego, mas por necessidade de reparação, desatar o nó. Então, em algum momento da sua vida como espírito imortal, em alguma das suas encarnações, você e ela tiveram um problema sério e que gerou um ódio, que gerou uma ferida no coração seu e dela. Então vocês retornam juntas nessa existência, trazendo os requisitos, trazendo as sensações do ódio, o que faz que uma não goste da outra, mas com a tarefa de transformar o ódio em amor. É difícil? Extremamente difícil. Por quê? Porque para isso nós precisamos ter uma grande dose de paciência,
uma grande dose de tolerância, uma grande dose de perdão. Mas, se nós fizermos a nossa parte, não retribuindo o mal que a outra pessoa faça para nós, abençoando e perdoando, a gente está cumprindo a nossa tarefa. Mesmo que ela passe a vida inteira te odiando, o importante não é ela te odiar. O importante é você não odiá-la. Porque não querendo assustar. É uma tarefa que vocês assumiram. E enquanto vocês não repararem isso, enquanto você não reparar isso, perdoando e de alguma forma fazendo bem para tua irmã, não obstante o que ela faça para você, você vai reencarnar uma encarnação atrás da outra com ela, até que vocês se reharmonizem, porque é da lei de Deus. Reconcilia com teu adversário enquanto estás a caminho com ele, para que coisa pior não suceda, para que o Senhor da Justiça não o mande à prisão e de lá não saia até que pague o último ceitil. Ou seja, em algum momento da vida de vocês, vocês se desequilibraram. Em algum momento da vida de vocês, você plantou no coração dela o sentimento do ódio. Então agora você volta com a tarefa de transformar esse ódio em amor. Se ela aceita ou não, não é problema seu. A responsabilidade sua é não praticar o mal em relação a ela, perdoar e seguir adiante. Tá? Mas não é fácil, não é fácil. Edson, boa noite, obrigado pela pergunta. Nesse caso da psicopatia, como fica o livre-arbítrio? Se ele já vem com o cérebro com endurecimento de sentimentos, seu livre-arbítrio não estaria comprometido? Em realidade, Edson, em teoria, sim. Né? Mas aí vamos colocar um outro exemplo. No caso de uma pessoa que nasça com paralisia cerebral, ou síndrome de Down, ou qualquer outra síndrome que possa impedir a sua lucidez de raciocínio, ela teria o livre-arbítrio tolhido? Seria retirado dela o livre-arbítrio? Não. Por quê? Porque, como eu coloquei, a psicopatia, como qualquer doença mental, ela é um efeito e não a causa. Então, o fato de o corpo não fornecer ao espírito condições orgânicas favoráveis ao seu livre juízo de valor, não significa que o espírito, passando por essa situação, não tem o seu livre-arbítrio. Então, ele pode se manifestar modificando a estrutura disso. Porque a mente controla o corpo e não o corpo controla a mente. É que nós estamos tão habituados a entregar a nossa mente aos caprichos do corpo que a gente tem uma dificuldade muito grande de fazer o caminho inverso. Mas o livre-arbítrio é do espírito imortal, não obstante ele estando ou não no corpo, e não obstante ele estando ou não em um corpo que lhe permita ou não permita o acesso livre à sua consciência e à sua livre escolha. Vicélia, boa noite, minha irmã. Obrigado pela pergunta. Manifestações no sonambulismo são de natureza anímica ou pode ter influência espiritual?
Bom, o sonambulismo aqui a gente coloca de duas maneiras, tá? O sonambulismo falado e determinado por Kardec é a mediunidade que a gente conhece como inconsciente, o médium sonambúlico. E temos o sonambulismo, que é andar ou conversar à noite durante o sono. Não é isso que a gente está falando, tá? Quando a gente fala em sonambulismo aqui, e pelo teor da pergunta, acredito que seja isso, é a manifestação mediúnica de um espírito por um médium de forma inconsciente, tá? Então é isso que é sonambulismo. O sonambulismo é de natureza anímica ou pode ter influência espiritual, tá? Todo o processo mediúnico tem uma porcentagem de animismo. O que é animismo ou natureza anímica? Animismo é a participação do médium no efeito, tá? Vamos resumir de forma um pouco mais clara, para aqueles que não estão muito afeitos ao fenômeno mediúnico. O espírito se aproxima do médium, ele acopla, ele se vincula, ele encosta, entre aspas, o perispírito dele no perispírito do médium. E a partir daí, desse acoplamento, desse encostar, e aí é uma palavra didática que eu estou colocando, porque os termos técnicos e mais profundos não cabe colocar aqui, esse contato faz com que o médium, o espírito está pensando, brote na cabeça do médium como se fosse seu próprio pensamento. As suas vontades, os seus desejos, né? Então isso é o fenômeno mediúnico. Só que quando o médium vai expor isso, seja pela escrita, seja pela fala, ele é um tradutor, ele recebe essa mensagem, filtra essa mensagem e transmite. E nem sempre o filtro que é elaborado nessa mensagem é consciente. Às vezes é inconsciente. Então, aí há uma diferença entre médium consciente e médium inconsciente. O que é médium consciente? Médium consciente é aquele que não perde em nenhum momento a sua lucidez. Ele tem absoluto controle sobre a comunicação mediúnica. Ele sabe que o que o espírito está passando, ele controla a informação que ele recebe, filtra a informação que ele recebe e transmite de forma consciente. O médium sonambúlico ou inconsciente, ele recebe a informação, não tem a consciência do que ele recebeu, consciência direta, mas tem a consciência indireta e transmite. Então, no caso do fenômeno mediúnico propriamente dito, poderíamos dizer que 80% é do espírito, 20% é do médium. Quando ao fenômeno sonambúlico ou inconsciente, 95% é do espírito, mas 5% é do médium. Porque sempre terá a interferência anímica, a interferência do médium no processo, independente da forma de manifestação do espírito, tá? Eliane, boa noite, obrigado pela pergunta. Aproveitando o gancho, quando você citou que o espírito se liga ao corpo no momento da fecundação, como fica o caso de embriões que ficam congelados em laboratórios, clínicas de reprodução? Na realidade, é uma questão muito interessante, né? Porque, assim, há a fecundação in vitro hoje, né? Então, hoje, a ciência já consegue chegar a esse nível de evolução.
Então, a fecundação do óvulo, esses óvulos são fecundados e desses óvulos, alguns são congelados ou para posterior reprodução ou para ser utilizados imediatamente, tá? Então, nesse caso, vamos imaginar que geralmente é assim, se fecunda vários óvulos, pegam alguns e colocam no útero, né? Fazem a fecundação e colocam para que ver se prossegue, se começa a gestação, tá? Então, nesse caso, a própria espiritualidade afirma que há sim a ligação de um espírito ao embrião, tá? Todo o processo de ligação do corpo, do novo corpo, que é o início pelo embrião, há um espírito que comanda. Porque se não há um espírito ligado no momento da fecundação, não há a multiplicação celular. Ou melhor, até há a multiplicação celular, mas a multiplicação celular se dá de forma desordenada, porque não tem um espírito comandando isso de uma forma inconsciente através do perispírito ou modelo organizador biológico. Então, para existir um embrião saudável, há necessidade que o espírito esteja vinculado ali, tá? Nesse caso, aqueles espíritos que já estão programados para reencarnar com um novo casal, eles se aproximam e se ligam a esses embriões que estão vinculados a serem o objeto do procedimento para vir à gestação e tem a gestação normal. E aqueles que são congelados, eles ficam sendo vinculados por espíritos, né? Vinculados por espíritos, porque passam muitas vezes anos ali, né? Então eles são energizados. Vamos colocar um exemplo, né? É como se ligasse numa tomada e constantemente ficasse passando energia. Então eles estão recebendo energia para que não pereçam, porque um corpo, independentemente se é um corpo pronto ou um embrião, se não tiver energia espiritual, ele morre. Então ele mantém essa energia vinda da espiritualidade para que se mantenha vivo. E se eventualmente ele for utilizado futuramente para um procedimento de gravidez, ele o espírito reativa, entre aspas, tá, gente? Eu estou colocando esse reativar com muitas aspas, tá? Que o processo é muito mais profundo e complexo do que isso. Mas ele é reativado pelo espírito para que possa prosseguir o processo, tá? Então é nesse sentido aí. Eu sei que é um pouco complexo, mas a gente pode futuramente estender um pouco mais esse assunto, tá? Ângela, boa noite, obrigado pela pergunta. O que foi a transfiguração de Jesus? A transfiguração do Monte Tabor, segundo o Evangelho, é o momento em que Jesus estava no alto do Monte Tabor e se transfigurou em luz diante de Pedro, João e Tiago. E ao lado dele apareceram Moisés e Elias. Moisés desencarnado há 900 anos, há 1400 anos, e Elias há 900 anos. Mas o que é a transfiguração? Tirando aqui o efeito moral da passagem, a transfiguração de Jesus foi um fenômeno de efeitos físicos. Jesus, na transfiguração do Monte Tabor, se mostrou pela primeira e única vez em toda a sua vida pública como ele realmente era. Ele expandiu a sua luz para a visão dos apóstolos que estavam ali.
Então foi um fenômeno de efeitos físicos. Se nós que somos médiums, muitas vezes de fenômenos físicos, temos condição de praticar determinados fenômenos, imagina Jesus no alto da sua capacidade plena, né? Então foi isso. Foi uma sessão de efeitos físicos. E, ao meu modesto ponto de vista, a mais sublime e bela das reuniões mediúnicas que se tem notícia. Maria Ângela, boa noite. Obrigado pela pergunta. Deixa eu só pegar aqui, que é um pouco extenso. Ontem, 5h35, eu e mais 5 colegas de trabalho, enquanto esperávamos a loja abrir, presenciamos mais um colega passar mal na nossa frente e estava tendo infarto. Ele desencarnou. E eu estava vendo tudo acontecer, me arrepiei muito, intensamente. Por quê? Pelo impacto, né? Pelo impacto emocional de uma situação dessa, né? Nem sempre tudo é espiritual, né? Muitas vezes, diante do impacto muito grande, a gente pode sentir realmente arrepios. Ou pode você, tendo uma sensibilidade um pouco maior, ter captado a presença dos amigos espirituais que estavam ali para auxiliá-lo. Porque não existe morte imprevista pela espiritualidade. Se ele morreu de uma hora para outra por infarto, é porque era para ser assim e naquele momento. Chegou o seu momento de retornar para a pátria espiritual. E no momento, a equipe espiritual, uma equipe espiritual estava ali para assessorá-lo, para ampará-lo, para fazer o desligamento do corpo, para encaminhá-lo às colônias de luz. Então, tanto pode ser uma manifestação do impacto emocional de ter presenciado essa cena, quanto a capacidade que você teve no momento, devido ao impacto emocional até, ter tido uma sensibilidade maior de captar a presença deles e você sentiu essa presença através dos arrepios, tá? Mas se caso você quiser, Ângela, minha irmã, passe para nós no comentário o nome dele. Nós colocamos nas nossas vibrações também, tá? Vanice, boa noite, minha irmã. Obrigado pela pergunta. Aprendi que o nosso amigo espiritual, o anjo da guarda, não pode cuidar de nós como uma babá, pois temos o livre-arbítrio. E também que ele não fica exclusivamente conosco, somente conosco, e sim com outras pessoas. Pode dar uma explicação sobre isso, por favor? Sim. Na realidade, o nosso mentor espiritual não fica como uma babá ao nosso lado. Porque, ao contrário dos espíritos endurecidos, que impõem a sua vontade, ocorrendo o processo obsessivo, os nossos mentores espirituais, o nosso anjo da guarda, nos orienta. Mas cabe a nós aceitar ou não a orientação deles. Quando nós somos dóceis as suas orientações, aceitamos as suas orientações, eles sempre estão conosco, presentes ao nosso lado, né? Mas quando eles percebem que, não obstante, nós não damos guarida às suas sugestões, negamos as suas sugestões, eles se afastam. Não porque estão magoados, mas porque o trabalho que eles estão fazendo não está surgindo efeito por nossa culpa. Então, mas assim que nós estamos com um determinado problema, eles se mantêm ao nosso lado, porque eles se afastam, mas não se desligam de nós. A mentoria de um ser encarnado, que nós chamamos
de anjo da guarda é uma tarefa muito grave, muito importante, só dada a espíritos altamente evoluídos. Porque, vamos ser sinceros, para cuidar da gente que está encarnado e é muito teimoso ainda, precisa ter uma evolução muito grande, né? Então, eles têm um compromisso muito grande conosco. Estão, vez ou outra, ao nosso lado, nos orientando. Mas não é em regime de babá 24 horas, né? Agora, eles podem ter acesso a outros espíritos e servir de guardião de outros espíritos? Sim, desde que tenha elevação moral e elevação espiritual para isso. Porque quanto mais elevado o espírito, maior o seu campo de acesso e ajuda. Vamos pegar o mais alto de todos, Jesus, que é o anjo da guarda de toda a humanidade, que hoje conta entre encarnados e desencarnados aproximadamente 40 bilhões de espíritos, tá? Bom, meus irmãos, chegamos a 15 para as 9, 8h45, então peço a gentileza de encerrarem as perguntas por hoje e que a gente vai utilizar esses 15 minutos para responder as questões que faltam, tá? Até às 9 horas. Lívia, boa noite, obrigado pela pergunta. Deixa eu só abrir um pouquinho mais aqui. Isso. Por vezes encontramos famílias onde os filhos são extremamente difíceis, inclusive em alguns casos, enveredando por caminhos que não ajudam na sua evolução. Os pais e mães que não se importam em encaminhá-los e são complacentes demais com seus erros, são responsabilizados ao desencarnar? Objetivamente, estou me referindo aos famosos pais e mães que passam a mão na cabeça dos filhos, mesmo quando os erros são graves. Desculpe a pergunta longa. Não perdoo. Brincadeira, Lívia. Tem sim responsabilidade. E Kardec já pergunta isso no Livro dos Espíritos. Quando ele pergunta ao Espírito de verdade, os pais têm responsabilidade em relação aos filhos? Sim, eles são colaboradores diretos na criação com Deus. Eles têm a responsabilidade de educar o filho. Quando? A partir do momento que descobrem grávidos. Do momento que inicia a gravidez, o pai e a mãe já têm responsabilidade na educação do filho. E essa educação deve se resumir a quê? A fortalecer no espírito do filho as coisas boas, os hábitos nobres, e a matar no espírito do filho as tendências negativas do passado. Se o pai e a mãe não fazem isso, eles são responsáveis por tudo que o filho fizer. É livre-arbítrio do filho? É livre-arbítrio do filho, ele vai se responsabilizar por isso, mas tem a colaboração direta dos pais nisso por negligência. E eu vou mais além, chamando um pouco para um termo jurídico. Eles não são apenas responsáveis, eles são coautores do que o filho fizer. E eles vão se responsabilizar por isso. Além de se responsabilizar pelos erros do filho, ainda vai o peso na consciência e a dor de ver o próprio filho sofrendo as dores das consequências dos erros que cometeu. Desculpe se eu fui muito incisivo, mas é necessário, porque o que a gente está vendo hoje de pais relapsos e negligentes, relegando a educação dos filhos para os outros, para a escola principalmente, é um absurdo. Vânia, boa noite, obrigado pela pergunta. João, vemos no filme Nosso Lar que os espíritos recém-chegados têm suas vestes plasmadas. Pergunto, se a roupa com a qual dormimos tem importância na hora do desdobramento. Desculpa, Vânia, mas é uma pergunta interessante. Muita gente tem essa dúvida, né? Na verdade, a roupa, o corpo espiritual, o perispírito, é
é a idealização mental do que nós pensamos de nós mesmos, tá? Então, se nós mentalizarmos na condição de espírito o nosso corpo de uma forma, ele vai se aparentar dessa forma. Então, no mundo espiritual, não é assim, não é um armário de roupa que você vai lá e troca. Você pensa e já está vestido, tá? Então, naturalmente que ao dormir com um pijama, né, quando você desdobra do corpo, você se vê na condição de espírito, não com aquele pijama que você dormiu, se você não estiver mentalizando isso. Mas você geralmente se mentaliza com a roupa comum que você tem, ou enfim. Né? Então, dessa forma, plasmar uma roupa, ou plasmar um óculos, ou alguma coisa assim, é uma idealização da mente do espírito, né, que não se vincula necessariamente à roupa que a gente está, né, porque senão a gente teria que tomar um cuidado muito grande com o tipo de roupa que a gente usa para dormir, né, ou a falta dela, né, tá bom? Mas obrigado pela pergunta. Eu estou fazendo graça, mas não de você ou da sua pergunta, que é muito interessante e as pessoas têm dúvida mesmo, né? Mas do meio engraçado até que é essa questão, né? Arlete, boa noite, obrigado pela pergunta. A civilização se depura a civilização se depurará um dia de modo a fazer que desapareçam os males que haja produzido? Questão 791 do Livro dos Espíritos. E o que está ocorrendo nos dias de hoje? Sim, a civilização se depurará. Mas o que está ocorrendo hoje é uma transição. Vamos imaginar que você tem uma casa velha e quer fazer uma reforma na tua casa para ela ficar linda. Aí, para você fazer essa reforma, é necessário você quebrar a parede, fazer buraco, mudar, tirar o piso, colocar outro. Então, antes de erguer a casa nova, é necessário derrubar a casa velha. Então, o que nós estamos vendo hoje na transição é derrubando a casa velha dos sentimentos mesquinhos e negativos. O que nós estamos vendo hoje da perturbação na humanidade é o mundo como a gente conhecia, mal e perverso, caindo, desmoronando. E eu não estou falando em perversidade fora de nós. Eu estou falando em perversidade dentro de nós também. Porque o que é fora é reflexo do que é dentro. Então, o mal que está em nós, e esteve em nós ao longo dos milênios, está ruindo. E isso dói, isso machuca. Por quê? Porque nós estamos habituados àquilo, a sermos desse jeito. E Jesus nos convida agora à mudança. Porque aqueles que não se adaptarem a essa mudança de paradigma, não terão mais condições de estarem na Terra. Então esse processo de transição faz parte também, tá? Então o que ocorre aqui não é o fim do mundo, o castigo divino, nada disso. Deus está convidando a humanidade a destruir o mundo novo para construir um mundo, o mundo velho para construir um mundo novo, tá? Sim, Patrícia, vamos fazer oração por eles, tá? Maria Luísa, obrigado pela pergunta, boa noite. Como se dá na espiritualidade a gestação de um irmão endurecido que está reencarnado de modo compulsório? Sim, a reencarnação compulsória, não obstante ser uma reencarnação proporcionalmente quase ínfima, é 1% das reencarnações, ela ocorre também, tá? Então, o que ocorre? Nesses casos, há equipes espirituais
especializadas nesse tipo de reencarne. Toda reencarnação tem uma equipe espiritual que dirige e diretamente o processo reencarnatório, desde a fecundação até o processo de completude ou encerramento do processo encarnatório, que se dá por volta dos 6 anos de idade. No caso de espíritos endurecidos que não aceitam encarnar, os procedimentos devem ser mais incisivos. Então, os espíritos de luz trabalham esse espírito de forma muito mais intensa para que o seu sentimento, ainda muito negativo, ainda muito arraigado no mal, não atrapalhe o processo gestacional. Tá? Mas é um tratamento que eu poderia comparar. É um tratamento em UTI. Né? Se é um tratamento muito mais incisivo e muito mais constante. Mas ocorre, por necessidade do espírito de evoluir. Sim, Bernadette, vamos pedir por ela no momento das vibrações, tá? Ok, Ângela, sim, mentalizaremos nele, você mentaliza no momento da vibração, tá? Sim, todos que estão pedindo as vibrações, vamos mentalizar firme nessas pessoas que com certeza receberão auxílio da espiritualidade. Ok, irmãos. Bom, encerramos então as questões e graças ao carinho de vocês e à compreensão de todos, encerramos com 2 minutinhos para encerrar o tempo. Vamos então partir para as nossas vibrações e como eu percebo que muitos estão colocando os nomes, vamos mentalizar profundamente em cada um deles. Eu tenho absoluta certeza que a espiritualidade superior que está aqui conosco está colhendo o nome de cada um que colocou nos comentários, bem como a cada um que estará mentalizando, e todos receberão, tá? Então eu convido a todos agora a nos juntarmos em coração e mente, vinculando a nosso Mestre Jesus, que nesse momento nos envolve em um abraço. E envolvidos nesse abraço carinhoso, vamos pedir-lhe ao ouvido pelas nossas necessidades. E Jesus, o celeste amigo, haverá de nos amparar. Pedimos também pelos nossos familiares, presentes, ausentes, próximos, distantes, que todos recebam do seu inesgotável amor e misericórdia, conforme as suas necessidades. Pedimos pelos nossos irmãos em humanidade, pelos nossos irmãos que sofrem, seja na fase da infância, da adolescência, na fase adulta ou idosa, rogamos, Mestre, que teu infinito amor seja o farol a nos conduzir seguramente pelos caminhos da vida. Rogamos por todos os necessitados e sofredores, por aqueles que passam pela vida física aprisionados a um leito de hospital. A doenças tidas pela medicina como incuráveis, rogamos a cura, Senhor. A cura.
Mas se não for possível, uma vez que a doença é remédio amargo para a cura do espírito, rogamos fé, perseverança, resignação e, sobretudo, a certeza que dia virá encontrarão muito mais do que a saúde física, a saúde espiritual. Vamos, nesse momento, elevar o nosso coração e a nossa mente a Deus, o nosso Pai, a Jesus, o divino pastor da humanidade, e ao seu imenso exército luminoso, para que nesse momento se movimente na direção de todos aqueles que a nossa mente alcança. A todos aqueles que nos pediram orações durante a semana. A todos aqueles que têm o nome inscrito nos nossos comentários. A todos aqueles que nesse momento mentalizamos, não importando aonde estejam, não importando o teor da sua dor, do seu sofrimento, da sua dificuldade, que Jesus, em seu infinito amor, permita que um membro dessa grandiosa equipe possa estar ao seu lado, concedendo paz, força, proteção, harmonia, saúde, auxílio, bênçãos, porque Deus sabe intimamente o que nós mais precisamos. E humildemente pedimos a todos, para que todos recebam conforme a sua necessidade e a infinita misericórdia daquele que sempre nos amou, que continua nos amando e sempre nos amará. Rogamos também por toda a humanidade sofredora, por todos os nossos irmãos em humanidade que passamos por esse período de pandemia, por todos nós, mas também e principalmente por aqueles que estão nesse momento contaminados, seja na condição suave ou mais grave da doença, que a espiritualidade superior abençoe com a benção da cura. Agradecemos e rogamos agora pelos nossos irmãos já desencarnados, nossos irmãos e familiares que se foram antes para a pátria espiritual. A única certeza da vida física é o retorno. Rogamos por eles, para que Jesus os abençoe na nova etapa das suas vidas e que nós, aqueles que ficamos, não obstante a dor da saudade física, possamos ter a fé na imortalidade e na certeza de que o amor é muito maior do que a morte. E o amor prevalece entre nós. E que um dia, quando encerrarmos também a nossa tarefa, a nossa missão na Terra, recebermos a bênção de Deus do retorno, daremos aquele abraço carinhoso de reencontro. Rogamos àqueles que sofrem no mundo espiritual as consequências de uma vida voltada ao erro. Rogamos que o arrependimento lhes abra a porta da vida renovada. Pedimos pelos nossos irmãos suicidas, para que a nossa doce Mãe Maria de Nazaré abençoe e ilumine a cada um deles, descortinando sobre eles uma vida nova e libertando-lhes da jaula de desespero que eles próprios se aprisionaram. Rogamos também pelos irmãos endurecidos no mal, aqueles que são doentes, que ainda trazem o tumor do mal no coração. Rogamos por eles, para que a semente luminosa da verdade floresça em seus corações e os liberte, tornando dignos
do teu infinito amor, Senhor. E assim agradecemos a Deus, o Pai da vida, a Jesus, o constante amigo, e a legião de espíritos amigos que nos abençoa, nosso profundo agradecimento e gratidão. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixa cairmos em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, poder e glória, sempre. Amém. E aproveitando essa sintonia gostosa, que ainda estamos com a espiritualidade superior, vamos nos transportar pela mente às praias suaves da Galileia, diante do mar da Galileia, sentindo a brisa suave acarinhando o rosto, as luzes do sol resplandecendo sobre o espelho d'água e o abraço carinhoso de Jesus. Esse abraço luminoso que é absorvido por nós como ondas luminosas a regenerar o nosso corpo orgânico, a iluminar a nossa mente, a florescer o nosso coração e a nossa alma em fé e perseverança. Nesse instante, o sentimento de paz nos invade. E esse sentimento se estende a todo o nosso lar e nossos familiares. Nos sentimos plenos e vivos diante desse abraço carinhoso do Mestre, que nesse momento nos sorri e nos convoca ao bom ânimo, dizendo: Filho, estou contigo. Bem sei das dificuldades e dores do caminho. Não foi por outro motivo que assumi a cruz e passei com ela pelo caminho que me levava ao Gólgota, porque o verdadeiro professor é aquele que ensina através do próprio exemplo. Mas como eu venci o mundo, levando a minha cruz até o Gólgota da libertação, para que pudesse retornar ao reino de luz de meu Pai, tu também podes, filho amado. Impue firme a cruz das suas dores e dificuldades, dos seus sofrimentos e desafios, porque bem sabes que tu mesmo a fez diante dos equívocos do seu passado. Mas o importante é que, para carregá-la até o Gólgota da tua libertação moral, estou ao teu lado e sirvo a teu lado como sirineu luminoso que te alivia o peso da cruz, que te enseja a força da fé e da esperança de que isso também passa. Segue em paz, filho. Estou contigo. E assim, serenamente, renovados, retornamos à nossa condição natural. Recebemos agora o passe luminoso. As águas diante de nós já são remédio. Nos resta agradecer. Agradecer aos nossos mentores espirituais.
agradecer a cada membro dessa grandiosa equipe de trabalho do GAEFA, que de forma tão amorosa nos assistiu durante a nossa reunião. Agradecer a Francisco de Assis, o patrono da nossa casa, que vela por nós, a Virgem Misericordiosa de Nazaré. Agradecemos, Mãe Santíssima, e rogamos, cubra a humanidade em teu manto de bênçãos. Agradecemos a Jesus, o farol imortal das nossas vidas, rogando, Mestre, mantenha-se ao nosso lado, como divino Cirineu, a nos auxiliar com o peso da cruz. E a Deus, o nosso Pai, o Pai da vida, a quem devemos tudo, agradecemos, Senhor. Entregamos esse trabalho aos seus pés, em louvor e agradecimento, e rogamos, nos ilumina, nos ampara, nos abençoe, nos fortaleça, para que tenhamos uma noite de paz, um resto de semana de bênçãos, mas, sobretudo, nos fortalece a nos comprometer seriamente com a nossa mudança íntima, porque só assim poderemos seguir nosso Mestre Jesus e um dia dizer as mesmas palavras de nosso Mestre: eu e o Pai somos um. Ou como um de seus servidores mais honestos, Paulo de Tarso: já não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Que assim seja, graças a Deus. Bom, meus irmãos, então assim encerramos mais uma reunião. Nossa profunda gratidão, nosso profundo carinho a todos vocês. O carinho da presença, o carinho dos comentários, o carinho das perguntas. Mais uma vez, eu afirmo aqui para vocês, não aceitem as minhas respostas como verdades absolutas. Ela é fruto, sim, da orientação dos amigos espirituais e dos meus estudos, mas isso não afirma ser uma verdade absoluta. O próprio Kardec afirmava isso. Afinal de contas, na doutrina espírita, todos somos alunos, não há professores, como dizia o nosso querido Herculano Pires. Então, se eventualmente em alguma questão encontrarem algum equívoco, algum ponto de vista contrário, por favor, coloquem nos comentários para que a gente possa, juntos, chegarmos ao entendimento melhor, né? E do mais, meu profundo carinho, gratidão, meu abraço do coração e de alma para vocês todos. Tenham um abençoado resto de semana. Esta live ficará na nossa página do Grupo de Assistência Espiritual Francisco de Assis, como em todas as outras. Daqui a alguns momentos também estará no nosso canal do YouTube, o GAEFA Espírita. Até o nosso próximo encontro, terça-feira, com a nossa reunião de Evangelho, onde explanamos com algum tema do Evangelho. Naturalmente que o tema eu libero a divulgação na terça de manhã, mas todos terão essa divulgação aí. Aqueles que nos quiserem dar o prazer da companhia na próxima terça, será de muita alegria para nós. E do mais, tenham uma noite de muita luz, muita paz, e até a próxima reunião, se Deus assim permitir. Fiquem em paz, meus irmãos.